Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto? Nosso objeto de conhecimento, conectores, que em língua inglesa, linking words. E o nosso detalhamento, significados e função dos conectores, conjunções, preposições, advérbios, entre outros. Vamos começar nossa aula? Olha só, o cenário aqui já vai indicar, do que se trata a nossa aula de hoje. São as linking words. Por essa imagem dá para entender, o que significa, então, essa expressão linking words. Então, linking words quer dizer aquelas palavras que conectam, tá? São as palavras que dentro de um contexto de oração, de frase, ela exerce um papel de conectar as ideias, conectar as frases, conectar palavras, inclusive. Então, a depender sempre do contexto, elas vão trabalhar aí, para conectar frases, orações, normalmente frases, ou então até mesmo palavras. Todas essas classes gramaticais, ou seja, todas as palavras que assumem essa função de conectar, elas são chamadas ali de modo geral de linking words ou conectivos na língua portuguesa. São algumas classes gramaticais, são conjunções, preposições, a depender do contexto, advérbios também, eles assumem esse papel, mas são palavras que dentro daquele contexto vão conectar as ideias. Então, a imagem já deixa bem claro, essa é a função das linking words, conectar. Vamos ver cada uma delas aqui. Olha só a definição de linking words. Linking words, então, também chamada de connectors ou conectores na língua portuguesa, tá? Ou connective words. São palavras ou expressões usadas para ligar ideias, frases ou parágrafos em um texto. Elas ajudam a organizar o discurso, mostrar relações lógicas entre as ideias e dar coesão ao texto. Então, a função delas é bem clara. Elas vão conectar ideias ali dentro de um determinado contexto e elas vão ajudar aí sempre na coesão, enfim, deixar o nosso texto mais fluido, um texto de maior qualidade. Elas exercem um papel fundamental dentro dos textos, tá? Todas essas palavras, todos esses conectivos, tá? Eles são diversas classes gramaticais que assumem depender do contexto. Mas há algumas classes de palavras, como as conjunções, que são de fato palavras conectivas. Elas servem, então, para conectar. A função delas é conectar. Então, nós estamos falando aí de linking words, de conjunções. E essas palavras assumem, então, essa função, de conectar. Reiterando que algumas classes de palavras, tá? Elas assumem essa função. Essa é a principal função delas, conectar ideias dentro de um contexto, tá? Outras, a depender da situação, elas assumem esse papel, ok? Continuando falando aí sobre linking words. Olha só, então eu vou utilizar as linking words, como já comentei, para conectar. Elas são palavras, que conectam duas palavras, frases, orações, dentro de uma sentença, dentro de uma frase, de um período. Elas ajudam a criar relações de sentido, como adição, contraste, causa, etc. Além, entre outras partes do texto. O que eu chamo a atenção para vocês é que as conjunções, especialmente, as linking words, elas vão ter a classificação a depender da sua função que elas desempenham dentro do texto, tá? Se dentro daquele contexto elas estão somando uma ideia, estão sendo utilizadas para conectar uma ideia a uma outra que já tem, de uma forma de adicionar mesmo uma informação, ela vai ter a sua classificação como a conjunção aditiva. Se ela for fazer um contraponto ao que foi colocado anteriormente, então ela vai assumir uma posição, uma classificação de conjunção adversativa, tá? Ela vai dar uma ideia contrária ao que foi expressa anteriormente. Se ela for expressar uma causa, a mesma coisa. Então, a depender da função que ela exercer dentro desse processo de conectar ideias, ela vai ter a sua classificação, tá? Então, a classificação das conjunções depende da sua função desempenhada dentro desse contexto. Para adicionar ideias, nós utilizamos, então, essas conjunções, que em inglês é addition. And é a mais utilizada, tá? Significa e, é o equivalente ao e da língua portuguesa, tá? Repare que onde utilizar o and, eu estarei adicionando uma ideia àquela que já existe.
Also também nós utilizamos, significa também. Repare que a tradução delas é basicamente a mesma. Besides, também. In addition, em adição, além do mais, e também. Todas essas aqui, gente, elas podem ser traduzidas como e também, além disso. Por quê? Porque elas vão sempre passar essa ideia de adição, né? De adicionar uma ideia àquela que já existe. Olha o exemplo. She speaks English and French. Ela fala inglês e francês. Ou então poderia traduzir da seguinte forma. Ela fala inglês e também francês. Repare que a ideia continua sendo a mesma. Outro exemplo. I like chocolate. Eu gosto de chocolate. In addition, além disso, I love cookies. Eu adoro, eu amo cookies, ok? Então, in addition também vai assumir essa função de adicionar uma ideia a algo que já existe. Mais exemplos. Vamos lá. Nós temos, for example. Então, vou utilizar, né, essas expressões. Que equivale, né? For example, uma palavra que é um cognato, né? Significa por exemplo. Such as também é mais de uma palavra aqui, né, gente? Mas ela significa como. Such as significa como. Também é um conectivo. For instance. For instance é um outro termo que nós utilizamos que é um sinônimo de for example, tá? For example ou for instance significa a mesma coisa, são palavras sinônimas. Olha os exemplos. Então, essas conjunções aqui, gente, esses conectivos, na verdade não são necessariamente conjunções, mas sim linking words, conectivos. For example, such as, for instance, são termos, né, que eu vou utilizar para dar exemplos. Olha aqui. I like fruits such as, né, por exemplo, apples and bananas. Então, eu gosto de frutas, tais como maçãs e bananas. Olha aqui uma conjunção aparecendo aqui desapercebido. I like fruits such as apples and bananas. Então, eu utilizo esse termo aqui para conectar, né? E ela é um conectivo e significa como. Outro exemplo. He can play many instruments. For instance, the guitar. Ele pode tocar muitos instrumentos. Por exemplo, a expressão for instance significa, por exemplo, é uma palavra sinônima, tá? De, por exemplo, em inglês, for example. The guitar. Guitar é violão, tá, gente? Não é guitarra, ele é um falso cognato. He can play many instruments, for instance, the guitar. Ok? Então, esses conectivos aqui vão passar, né? Eles vão adicionar aí um exemplo àquilo que está sendo comentado dentro daquele contexto. Vou mostrar para vocês agora os conectivos de contraste. Contrastar ideias, contrast. Olha só, eu tenho but, que é bastante utilizado na língua inglesa, nós utilizamos com muita frequência. Significa mas. However, no entanto. Aí nós temos although, embora, também um conectivo, né, uma linking word, que vai indicar um contraste. On the other hand, isso aqui já é uma expressão, uma locução, a depender do contexto. Por outro lado, olha o exemplo. She is tired, but she is working. Ela está cansada, mas, olha só a função do but, tá? She is tired, ela está cansada, but she is working. Porém, ela está trabalhando. Repare que a segunda oração aqui, ó, ela é um contraste em relação a essa primeira. Olha só, ela está cansada. Né, o que se espera aqui, né, que venha algo nesse sentido, mas aqui ela quebra, ó, ela está muito cansada, mas ela continua trabalhando. Uma informação importante aqui em relação ao but é que, na mais das vezes, quando eu utilizo essa palavra, né, essa conjunção, nesse caso aqui ela é uma conjunção, né, ela faz parte aí da classe gramatical das conjunções, ela é um conectivo, uma linking word, claro, mas ela, todas as vezes, ou na mais das vezes, não é sempre, tá? Que ela aparece, ela vem antecedida de vírgula, tá? É uma palavra, né, porque ela vai contrastar o que foi falado anteriormente, então normalmente isso é separado por vírgula, tá? Então quase sempre, ou na mais das vezes, o but vai vir antecedido de uma vírgula. E é uma conjunção de contraste, uma conjunção adversativa que vai
colocar uma ideia contrária à que foi falada anteriormente, tá? Por isso que ela tem essa classificação de conjunção adversativa ou então de contraste. Voltando ali para o nosso exemplo. Então, she is tired, but she's working. Ela está cansada, porém ela está trabalhando. Outro exemplo. Although it's cold, we went outside. Então, embora esteja frio, although it's cold, he went outside. Ele saiu, né? Aqui a expressão, né, ficaria, não estaria correta, né? A tradução literal seria foi para fora, né? Essa expressão não existe. Então, ele saiu. Embora estivesse frio, ele saiu, né? Ele foi para o lado de fora. A expressão outside é sair de dentro de algo, né? Então, é uma expressão, uma tradução que não dá para fazer o pé da letra, mas significa sair, né, de dentro de um ambiente. Então, embora estivesse frio, ele saiu. Olha só a posição aqui da conjunção. Ah, teacher, qual é a posição da conjunção, do conectivo? Ele não existe uma posição correta, tá? Normalmente ele vem no meio, mas ele pode vir no começo, no final, raramente, mas ainda é possível, que também tem a questão da estilística de quem escreve, então não existe uma regra que defina. Lembrando que a comunicação é minha, a escolha de palavras ela é feita por mim, então eu defino a posição, né, a forma com que eu distribuo essa palavra, desde que eu passe minha comunicação de forma correta e assertiva, tá? Então, passa muito por essa questão também do estilo do indivíduo, de quem está utilizando, tá? Às vezes, né, é só isolar esse termo por vírgulas e você resolve o problema. Então, tem uma questão ali também de estilo. Com relação às conjunções, normalmente elas vêm no meio, mas elas podem vir no começo, como é o exemplo que nós acabamos de ver, tá? Não existe exatamente uma posição para que elas sejam utilizadas. Elas vão desempenhar o papel delas, que é conectar ideias, conectar frases, palavras, né? Dentro daquele contexto, e a posição delas é irrelevante, tá? Tem aí a questão também do estilo do indivíduo. Normalmente, como já falei, elas aparecem no meio, mas não é uma regra que defina, tá? A maioria aparece no meio, mas não se define todas as situações dessa forma. Bem, agora vou mostrar uma outra classificação de conjunções, de conectivos, de linking words, para mostrar causa e consequência. Cause or effect, and effect, para ser exato. Então, nós temos essas expressões para mostrar causa e efeito, que em inglês é cause and effect. Because. Because significa porquê. Gente, uma informação importante com relação ao porquê, tá? Esse porquê aqui, because, ele é sempre a resposta desse pronome interrogativo aqui, ó, tá? Why. Why significa porquê para a pergunta e o because vai vir sempre respondendo essa pergunta. Why did you do this? Por que você fez isso? Aí você vai responder, because, eu fiz, né? Because. Então ele vai aparecer, normalmente aparece na resposta. Então, because, ele é um porquê de resposta, enquanto why é um porquê de pergunta. So significa então. Eles têm essa classificação, essas linking words aqui, porque é a função que elas desempenham dentro do contexto onde elas estão inseridas. Mostrar essa ideia de causa e efeito. Therefore, portanto, as a result, como resultado, as a result. E nós temos o exemplo. He was late because of the traffic. Ele estava atrasado porque, ou por causa de, repare que tem causa e efeito, isso aqui é a consequência, né, disso aqui, ó, dessa causa, por causa do tráfego, né, do tráfego, a palavrinha traffic não é tráfico, tá, ela é um falso cognato, significa tráfego. Por causa do tráfego, ele chegou ou ele estava atrasado. Então, a expressão because, ele vai mostrar, então, dentro desse contexto dos conectivos, o aspecto, né, de causa e consequência dentro do contexto, tá? Outro exemplo. She studied hard, so she passed the test. Ela estudou muito. A palavrinha hard é tudo relacionado a algo que é duro, tá? Nesse caso aqui, também significa pesado, estudou muito, né? Estudou com afinco. She studied hard, so she passed the test. Então, né? Então, ela passou no teste. Repare que esta foi a causa e esse foi a consequência, tá? Ela passou no exame, porque é uma consequência
dessa ação aqui, que é a ação de estudar bastante, tá? Então, as conjunções, né, e também os outros termos que não respeitam a classe das conjunções, são todos conectivos. Because, so, therefore, as a result, são conectivos que eu utilizo para passar essa ideia de causa e consequência. Bem, nós vimos então que as conjunções são conectivos, né? Ela é uma classe gramatical que serve originalmente como conectiva, ela serve para conectar ideias, mas nós também temos outras palavras, outros termos que assumem esse papel a depender do contexto, tá? Mas originalmente as conjunções são tipos de palavras, é uma classificação de palavras que serve exclusivamente para conectar ideias, tá? Então, quando a gente pensa em conectivos, em linking word, a gente pensa primeiramente nas conjunções, porque são de fato essas palavras, né, que formam essa classe gramatical que assume esse papel. Mas outras classes gramaticais assumem essa função, como advérbios, por exemplo, a depender do contexto. As preposições também são uma classe gramatical que nós utilizamos bastante aí para esse contexto aí, tá? De linking words, ok? Vimos então que todas essas palavras elas têm a sua classificação a depender do papel que elas desempenham dentro daquele contexto. Se ela vai adicionar uma ideia, ela vai ser uma conjunção aditiva. Se ela vai introduzir uma ideia contrária que foi falada anteriormente, ela vai ter sua classificação como adversativa. E assim por diante. É o papel que elas desempenham dentro do contexto que vai determinar qual é a sua classificação. Ok? Bem, chegou o momento então, nosso quiz time, nosso momento aí, que nós vamos tirar algumas dúvidas relacionadas ao uso dessas conjunções, dessas linking words, tá certo? Então, vou passar algumas perguntinhas rápidas, a gente vai analisar, entender qual é a conjunção, qual é o conectivo, qual é a linking word correta que nós vamos utilizar, analisando sempre o contexto. Vamos dar uma olhadinha na nossa primeira perguntinha? Olha só. I like coffee. I don't drink it every day. Olha só, pelo contexto ali, qual é a conjunção que eu devo utilizar? Eu tenho as alternativas. Because, but, and, so. Qual dessas conjunções? A gente vai ver qual é o significado de cada uma delas. E aí esse significado vai dar dicas de qual delas devo utilizar. I like coffee. Eu gosto de café. A expressão like é gostar, né? Um verbo. Eu gosto de café. I don't drink it every day. Eu não, olha a forma abreviada aqui. Eu não bebo, o verbo drink, né, beber. Eu não bebo ele, né, o café, todos os dias. Every day, né, todos os dias. Então, eu gosto de café, eu não bebo café todos os dias. Qual é a conjunção que eu devo utilizar aqui? Olha só, nós temos então as alternativas aqui, né? Letra A, because, significa o porquê, nós já vimos isso. Porquê de resposta, né? But significa mas, porém. Vamos utilizar o mas aqui, que é o mais conhecido. And é uma conjunção aditiva. E. And so, então. Né? É uma conjunção cujo significado é então. Qual dessas conjunções aqui eu devo utilizar para preencher corretamente essa lacuna? I like coffee because I don't drink every day. O because não dá, gente, porque olha só, eu tomo café, porque eu não tomo todo dia, não fecha, então, letra A, não é. But, I like coffee, but I don't drink every day. Eu gosto de café, mas eu não tomo todos os dias. Então, aqui nós já temos a nossa resposta correta. But, ok? O and também não caberia, olha só. I like coffee, eu gosto de café e eu não bebo. Então eu precisaria modificar aqui essa ideia. Eu poderia colocar o and aqui, até poderia, mas a ideia não fecharia. Olha só, eu gosto de café e eu não tomo todo dia. Até é possível essa construção, exceto pelo fato da vírgula estar antes ali, tá? Como eu falei para vocês, as conjunções adversativas, normalmente elas são precedidas de vírgula, tá? Então, esse é um ponto de análise bastante importante, tá? Lembra que a gente sempre fala de contexto, tá certo? Analise o contexto daquilo que vocês estão analisando, aquele contexto de texto mesmo que vocês estão olhando, tá? Aquilo ali vai dar algumas informações, algumas dicas.
O and, por exemplo, poderia ser utilizado naquela questão ali, utilizando o and para conectar. Embora fique um pouco estranho, né? Porque eu estou falando algo positivo, algo normal, e aí eu mudo dando uma informação negativa em relação à primeira. Então, utilizar o and ali ficaria meio truncado, não caberia muito bem. Mas o que define ali é a presença da vírgula. Eu não utilizo, exceto em situações onde de fato eu queira passar uma informação, chamar a atenção para isso. E aí, de novo, entra a questão do estilo do indivíduo que está utilizando a língua, tá? Eu não utilizo a vírgula antes de conjunções aditivas. Não é comum, tá? Se eu for utilizar, eu vou ter que prestar atenção na mudança de sujeito, todo um contexto ali para fazer sentido, para justificar o uso dessa vírgula antes de uma conjunção aditiva, tá? Normalmente a gente não utiliza, é sempre das adversativas, tá bom? Então a presença da vírgula indica que não pode ser uma conjunção aditiva, que precisa, na mais das vezes, uma conjunção adversativa. E nesse exemplo que nós vamos voltar agora, fica evidente que a conjunção necessária é o but. Voltando para a nossa questão, olha só. Então, o but é a única conjunção adversativa. Essa aqui vai passar uma ideia de explicação, né, dependendo do contexto. Aqui de adversidade, né, adversativa, and de adição, então de explicação. Nenhuma delas, com exceção da letra B, preenche corretamente a lacuna. Outro exemplo. Outra questão, né, que nós vamos analisar juntos. She was tired. Ela estava cansada. A palavrinha tired quer dizer cansado, cansada. Isso aqui não faz distinção, né, de gênero. Pode ser para ele ou para ela, aí depende do contexto de novo. Como o meu sujeito é ela, então eu estou falando cansada, né? Eu preciso fazer essa adequação na língua portuguesa. She was tired. Ela estava cansada. O verbo to be no passado ali, was, né? O verbo to be tem suas duas formas de passado, was and were. She was tired. Ela estava cansada. She continued working. Ela continuou trabalhando. Vamos ver aí as possibilidades. However, é uma conjunção adversativa que significa no entanto. Portanto, enfim, no entanto, eu vou colocar aqui entretanto, tá? Que entretanto é a sua principal tradução. Entretanto. Aí eu tenho because. De novo, nós temos o porquê de resposta. And, a conjunção aditiva e. Although também é uma conjunção que significa embora. Essa aqui normalmente vem no começo, então a gente já pode descartar. Olha só, ela estava cansada, ela continuou trabalhando. Repare que essa aqui é algo positivo, isso aqui é negativo. Aliás, isso aqui, essa primeira é algo negativo, né? Então há uma mudança aqui, gente, no andamento desse período aqui, tá? Essa primeira oração, she was tired, ela estava cansada, né? Algo negativo, mas ela continuou trabalhando. Então repare que o fato de ter vírgulas aqui já deixa mais ou menos evidente qual é a conjunção que eu devo utilizar. Nesse caso aqui, deve ser mesmo a letra A, tá? However, por quê? Porque a conjunção indica que há uma possibilidade muito grande de eu utilizar uma conjunção adversativa. Qual é a conjunção adversativa aqui? However. However, então, é a conjunção correta aqui, porque ela é a conjunção adversativa, né? Ela é uma linking word que vai passar uma ideia de contraste em relação à oração, ao período anterior. She was tired. Ela estava cansada. However, she continued working. Porém, ela continuou, ou entretanto, ela continuou trabalhando, tá certo? Because não encaixaria, né? Ela estava cansada porque ela continuou trabalhando, não entraria. O and também não, a vírgula ali, né? Ela indica, impossibilita, né? E aí, a although significa embora, também não entraria aqui, não fecharia corretamente aí essa lacuna. Então, mais um exemplo de adversativo. Bem, aqui nós temos a outra sentença, né? O outro período. Quando eu tenho mais de uma oração junto, eu tenho um período, tá? Oração é uma frase que tem verbo e período
é uma junção, então, de orações dentro de um mesmo contexto, tá? Então, essa é a diferença entre frase, oração e período. Nós temos ali, ó, it was raining, estava chovendo. They went for a walk. Eles saíram, né, para dar uma caminhada, eles foram caminhar. Estava chovendo. They went for a walk. Eles saíram para caminhar. Qual é a conjunção, então? Because, nós já sabemos que é porque. Even though, poderia ser, né, também é uma opção. So, então, it was raining. Então, estava chovendo. Não, não cabe, né? A letra C não é possível. Then também vem muito nesse contexto de então. Não poderia utilizar, então, essa expressão aqui nessa linking word da letra D. Então, a primeira, né, a única possibilidade, muito embora estivesse chovendo, they went for a walk, eles foram caminhar. Então, não vai caber, mas é a letra B aqui, tá, gente, que vai preencher aqui. Even though it was raining, muito embora estivesse chovendo, eles foram caminhar. Ou seja, ainda que estivesse chovendo, eles foram caminhar. Essa é a conjunção que preenche ali corretamente, tá certo? Mais um exemplo do nosso quiz time. He is very rich. Ele é muito rico. He is not happy. Olha só, ele é muito rico. É uma frase, vamos dizer, positiva e aqui negativa. Essa mudança ela é justificada pelo uso de uma conjunção que vai demonstrar, então, essa diversidade em relação ao que está aqui inicialmente. Qual é a conjunção que eu posso utilizar aqui? Olha só, he is very rich. He is not happy. Ele é muito rico. He is not happy. Eu vou utilizar, então, o yet, tá? Também é uma preposição, tá? Ou poderia aqui, nesse contexto aqui, também colocar, né? Se eu quiser mudar a minha conjunção, eu posso colocar aqui também uma conjunção adversativa, tá? O but entraria aqui perfeitamente, haja visto que eu já tenho uma vírgula aqui, tá certo? He is very rich, but he is not happy. Nesse caso, eu deveria colocar, então, a letra E, por exemplo, o but, ok? Também poderia ser encaixado ali. He is very rich, but he is not happy. Para passar essa ideia de negação, né, de adversidade, aliás, o que foi falado anteriormente, eu preciso utilizar, então, uma conjunção adversativa, tá certo? Então, nós vimos aí que as conjunções, né, elas são, de fato, uma classe gramatical que são utilizadas aí para conectar, né, uma ideia de, seja de adição, de contraste, sempre relacionada ao contexto onde ela está inserida. Vai adicionar uma ideia? Ela vai ser aditiva. Vai adicionar uma ideia contrária ao que está posto o que foi posto anteriormente? Ela é uma conjunção adversativa. Então, a classificação das conjunções ou das linking words depende daquela função desempenhada dentro do contexto. Bem, nós temos então, como todos os exemplos que nós vimos, né, ao longo da nossa aula, nós temos então, she sings, olha só, ela canta. Ela canta, é uma frase completa, uma oração completa, com sujeito e verbo, ela canta. Aí eu tenho na sequência, she dance, ela dança. Eu tenho duas orações separadas, tá? Que passam informações separadas, e quando eu quero unir essas duas, para não tornar repetitivo, eu vou utilizar conjunções. Esse é um dos exemplos de situações onde eu vou utilizar as conjunções ou as linking words. Olha só, eu tenho duas orações separadas aqui. She sings, ela canta. She dance, ela dança. Se eu utilizar essas duas frases separadas, eu vou repetir o sujeito, né? Então, ao repetir, eu vou empobrecer a minha fala, vou empobrecer o meu texto. Para evitar esse tipo de situação, eu vou substituir, né? Eu vou colocar, então, uma conjunção. Olha só, como é que vai ficar, então? She sings and dance. Ela canta e ela dança. Então, eu uni as duas orações, né, separadas com o uso de uma conjunção. Assim, eu estou evitando a repetição desnecessária, tá certo? Outro exemplo, agora com uma conjunção adversativa. Olha só. He is rich, ele é rico. He is unhappy, ele é infeliz. Tenho duas frases separadas aqui, duas orações separadas. Oração é uma frase que tem verbo. He is rich, ele é rico. He is unhappy, ele é infeliz. Coloquei a conjunção, olha só.
Ele é rico, but unhappy. Ele é rico, porém infeliz. Tá certo? Repararam na função da conjunção, da linking words aqui? Ela evita, dentre outras situações, a repetição desnecessária de palavras. He is rich, he is unhappy. Se eu for falar essas duas orações simultaneamente, né, uma após a outra, eu vou estar repetindo o sujeito. Quando eu coloco, né, eu lanço mão aí de uma conjunção, eu vou evitar essa repetição desnecessária, ficando he is rich, but he is, né, eu poderia continuar ali, unhappy. He is rich, but unhappy. Ele é rico, porém infeliz. Perceberam a função da conjunção? Então, esse foi o tema da nossa aula. Nós trabalhamos ali, passamos por vários tipos de conectivos, né, de linking words, e paramos um pouquinho mais sobre as conjunções que têm essa classificação a depender do seu papel desempenhado no contexto onde elas estão inseridas. Tá certo? Espero ter ficado bastante claro e a gente vai ficando por aqui.